Seja bem-vindo, meu aluno, minha aluna. Nesse momento, eu já os considero alunos. Embora distantes, nós nos relacionamos, seja através de nossas ferramentas digitais, dos nossos computadores, dos nossos celulares, nessa forma diferente de aprender, nessa forma diferente e tão interessante de nós estudarmos. Temos refletido de maneira filosófica sobre as perspectivas humanas e colocamos em discussão uma grande perspectiva muito importante para a vida do ser humano. Que perspectiva? Que característica é essa? Os sentimentos. Eu tenho certeza, eu aposto que você nunca parou para pensar tanto nos seus sentimentos como tem sido agora, nessa prática filosófica, nesse exercício de nós nos educarmos, pensarmos e refletirmos sobre aquilo que é tão importante para o ser humano. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de refletir sobre o nosso medo? Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de reconhecer, refletir e amar a nossa alegria? Quantas vezes nós deixamos também de lado os nossos momentos de tristeza? Parece que hoje o mundo nos cobra uma postura de sempre estarmos felizes. Parece que quando nós não estamos felizes, nós estamos incompletos. Só que nessa busca, muitas vezes, por alcançar sempre a felicidade, sempre querer ser feliz, nós esquecemos que a vida também passa por momentos tristes. Agora, será que seria possível nós termos apenas momentos felizes, exercermos apenas um sentimento e deixarmos de lado todos os outros? Repare como essas aulas elas são interessantes no sentido em que nós vamos aprendendo, vamos nos aprofundando dentro de nós mesmos. As aulas de filosofia, elas nos induzem, quando nós pensamos, por exemplo, nos sentimentos, elas nos levam a entrar dentro de nós mesmos. Isso significa que nós estamos fazendo um exercício muito famoso na área da filosofia chamado autoconhecimento. Nossa, professor, que palavra diferente! Autoconhecimento significa essa prática, esse exercício de conhecer a si mesmo. Quando alguém pergunta quem você é, automaticamente vem lá o seu nome. Pedro, Júlia, João, Alex. Mas o que você é além do seu nome? O que você demonstra além daquele nome que lhe foi dado tão carinhosamente um dia? É por isso que nossas aulas de filosofia elas vão nesse sentido. Reconhecer os sentimentos que habitam dentro de cada um de nós e nos autodescobrirmos, nos vermos inteiramente. Por isso que nessa aula de hoje eu prefiro que vocês lancem um olhar crítico para os sentimentos, e sempre relacionando também, por exemplo, com as coisas e com o cuidado do nosso planeta Terra. Sim, os nossos sentimentos, eles não estão apenas relacionados com os seres humanos. Os nossos sentimentos podem ser destinados às coisas, aos animais, ao nosso planeta Terra, ao nosso cuidado que nós temos dessa grande casa comum. Vejam só, os sentimentos então são essas características humanas que fazem parte da nossa vida, que passam diante de nós todos os dias e que agora nós estamos pensando sobre eles. Será que os nossos sentimentos de amor, alegria, tristeza, raiva, ódio sempre estarão relacionados apenas às pessoas? Ou de repente nós poderemos desenvolver sentimentos bons e ruins sobre um brinquedo, por exemplo, sobre um livro, sobre uma novela, sobre um filme, sobre um romance? Poderíamos amar os animais e a natureza? Ou será que o amor também está apenas correlacionado ao ser humano? Duas perguntinhas interessantes para você fazer uma roda de conversa, um debate, uma discussão. Pare, pense e reflita. Vejamos, eu gostaria agora de salientar algumas características que são importantes. Muitas vezes nós temos sim sentimentos por aqueles animaizinhos, né? O animalzinho de estimação que nós temos em casa.
que nós já tivemos ou infelizmente já perdemos, que pode ser também ao mesmo tempo nós podemos ter sentimentos por pessoas, ou seja, o sentimento pelos nossos animaizinhos, eles acontecem, assim como, por exemplo, o sentimento que nós temos por uma plantinha que a gente goste muito, que a gente cultive, deixe na janela. Observem só como o sentimento, ele faz nós agirmos. O sentimento que você tem lá pelo seu cãozinho, pela sua plantinha, faz com que você cuide tanto do cão quanto da plantinha. Então esse sentimento de gostar de uma planta, talvez dada por alguém que você gostou muito, então todo dia você rega, você cuida, você coloca a planta para tomar um sol, guarda no seu quarto novamente, o seu cãozinho quando fica doente, você também fica triste. Esses sentimentos, sim, eles podem estar relacionados com várias coisas. Seja com animais, com plantas, com pessoas. Afinal, como eu já dizia para vocês, o mundo ele nos afeta e tudo aquilo que nos é dado acaba fazendo com que nós coloquemos para fora os nossos sentimentos, sejam bons ou ruins. Nunca vamos esquecer que sentimentos podem ser bons ou ruins e nós precisamos vivê-los, tá? Os sentimentos, então, eles dizem respeito a tudo que chega até nós. Nesse momento, eu estou conversando com vocês. Podem existir alguns sentimentos que estejam surgindo aí nesse momento. Talvez o medo por ser um professor um pouco diferente, talvez a angústia porque são muitas perguntas das quais não são dadas respostas, pode ser alegria por estar aprendendo de uma forma diferente, por estar vendo o vídeo. Então, vários sentimentos estão acontecendo nesse momento nessa nossa relação. O que nós podemos entender? Estamos sendo afetados por alguma coisa. Professor, o que é ser afetado por alguma coisa? Afetar significa quando nós entramos em contato com algo, qualquer coisa. Vejam só, quando você vê um lindo nascer de sol, você entra em contato com o nascer do sol. O que nasce desse entrar em contato? Uns sentimentos de alegria, por exemplo. Ou de repente você vai para a sua janela pela manhã e observa aquele dia chuvoso, aquele dia frio e nessa afetação, você se sente afetado, quando você entra em contato com esse dia chuvoso, o que acontece? Você então tem também um sentimento, resulta um sentimento daí, que pode ser um sentimento triste, mas também pode ser um sentimento de alegria. Nossa, que bom que choveu, as plantas precisavam, o nosso mundo precisa de água. Repare que nós somos afetados constantemente, por isso que eu deixo aí para vocês uma atividade para que vocês possam então exercitar essa nossa primeira conversa. Descreva os sentimentos que você teria quando vivesse as seguintes situações que eu vou colocar aqui para você. Quando abraço meu animal de estimação, assim que chego da escola, se é que você tem. Quando fico sabendo, por exemplo, que uma espécie de animal entrou em extinção. Quando cheiro uma flor, quando abraço uma árvore, quando vejo um animal sendo maltratado e quando estou na frente do mar. Quando estou de frente para o mar. Observe essas experiências das quais você já fez. Imagine que nesse momento você está diante dessas situações e descreva do ladinho quais são os sentimentos que isso gera em você. Amor, tristeza, alegria, felicidade, raiva, ódio. Essa perspectiva, fazer essa análise, fazer esse exercício, prova aquilo que eu já tenho falado para vocês. Somos afetados por aquilo que está à nossa volta. Logo, então, nós entendemos que refletir sobre os nossos sentimentos permite que nós, a partir de agora, possamos lançar um olhar crítico para os cuidados com a natureza. Professor, um olhar crítico é o quê? É só falar mal? É só discutir? É só querer brigar com a pessoa? Um olhar crítico significa que é um olhar mais próximo da realidade. É um olhar que observa aquilo que está acontecendo, vê o que está errado, entende o que está errado e possibilita soluções. Então esse olhar crítico sobre essas questões, esses sentimentos que nós temos pela natureza, respeitar a nossa natureza, respeitar a nossa fauna, respeitar os animais, todas essas questões elas são importantes para que a gente possa, então, de repente, propor soluções para que nós tenhamos
uma postura adequada, um entendimento adequado. Diante de tantas questões, de tantos conflitos existentes entre os seres humanos, diante de tanta destruição da nossa natureza, quais são os sentimentos que agora chegam até você? É muito importante, então, nós amarmos essa nossa casa comum. O nosso sentimento que nós nutrimos pelo nosso planeta, pelos outros que estão à nossa volta, precisa estar dentro desse sentimento de amor. Porque quando nós amamos aquilo que é comum, amamos essa nossa casa comum, nós temos o respeito, nós temos o cuidado. Nunca deixe de pensar sobre os sentimentos que você tem nutrido por tudo isso que é comum. Agradeço a cada um e a cada uma e até a nossa próxima aula.